Jogador de Copa do Mundo. Não, e essa leitura sua, Pascoal, é absolutamente correta, porque o Tite, quando levava para a seleção o Alexandre e o Renan Lodge, agora esse jogo é para defender, vai jogar o Alexandre. E com o Ayrton Lucas dá para fazer quando isso, era né, para Mauro? atacar, tá. Aí por isso que ele tá mais pro Vinha do que pro Ayrton. Concordo. Porque é o que ele fazia, o Tite na seleção. 100%. O jogo que o Alexandre precisava ficar mais, o lateral ficar mais, ficava ele. Esse jogo é para atacar, põe o Renan Lodge. Então, assim, tá mais pro Vinha mesmo do que pro Ayrton, e você continua tendo um que defende mais e outro que ataca mais. E cara grande, muito grande, é um belíssimo reforço. E aí tem uma pergunta na tela, que assim, ela soa... Quando você coloca um cara muito grande num debate desse, que tem uma história maior, a história do Alexandre não é maior que a do Vinha, do Ayrton, Lucas, vai ter gente que vai falar, como? Que pergunta é essa? Mas a gente tá falando de momento, e assim, o Alexandre é muito bom, já tá numa fase mais avançada da carreira. No momento o Vinha não pode entrar, que ele tá machucado, É isso. Mas pensando ali, primeiro a primeira coisa é assim, os três poderiam ser titulares em qualquer time no futebol brasileiro. Sim. Tudo bem que eu vou falar o lateral A, B e C, sendo que o Vinha machucado não dá pra ser C, porque ele não vai jogar, né? Mas assim, entendi, eu tô falando de três caras, né? Mas pra você, Silas, o Alexandre é o melhor? Eu acho que ele consegue equilibrar. Ele é mais defensivo, mas eu acho que no equilíbrio entre o ataque e a defesa, eu acho que ele consegue equilibrar melhor do que os outros dois. O Vinha é mais defensivo, até fez gol outro dia, na altitude, inclusive, e tal. E o Ayrton Lucas é mais meio para frente. Para mim ainda tem um pouco de dificuldade quando tem que pegar um mano a mano, quando tem que fazer uma fechada. A bola lá do outro lado, ele tem que vir fechar aqui e tal. Bom, excelentes jogadores aqui, não é essa a minha questão. Mas para mim, e não é nem pela história, hein, do Alexandre, pela trajetória. Estou falando tecnicamente, eu acho que dos três, ele é o mais completo. É um baita jogador. Baita jogador. Acho que vai complementar muito bem ali a defesa do Flamengo. Vejo nesse instante, claro que ele em condições. Ele estava na Europa esperando uma proposta de um clube europeu. Foi isso que ele disse ao São Paulo. Né? Sim. Se tiver uma proposta do clube europeu, eu prefiro ficar aqui. Não teve, o Flamengo apareceu, fez uma proposta melhor do que o São Paulo fez para ele. E ele optou por jogar no gigante que é o Flamengo, né? Mas a turma do São Paulo ficou de nariz torcido, estava contando com ele, né? Não sei o que houve no caminho, se foi uma diferença grande de dinheiro ou de tempo de contrato. Pode ser também. Tem essa história de tempo de contrato, porque o São Paulo estava contando com ele. Eu acho que esses três aí só não seriam titular no lugar do Piquerez do Palmeiras e do Guilherme Aranha no Atlético. Entendeu? Sim. Não que eles sejam piores do que eles. Que tem debate, exato. Exato. Mesma prateleira. O Guilherme tá bem lá, o Atlético não precisaria desses, e se o Piquerez estivesse jogando e tal. Mas, como você disse, joga em qualquer lugar. Não sei, eu gosto muito do Ayrton atacando. Agora, acho que com o Vinha machucado, o Alexandre entrando no time, vai jogar até o resto da temporada. Eu acho que ele vai pôr o Ayrton no banco. Eu também acho. Ele vem para pôr o Ayrton no banco e quando Vinha se recuperar, aí o Tite que se vire, enfim. Com a chegada do Michael não dá nem para fazer uma dobradinha, né? Porque às vezes o Abel Ferreira fez muito no com Palmeiras, o Mike, né? com o Rocha e o Mike. De botar o Ayrton Lucas na frente. No caso do Flamengo, poderia até acontecer. Você fecha um lado, ninguém entra mais por ali. Ainda consegue atacar bem. Mas com a chegada do Michael aí, Bruno Henrique já está de volta, então fica muita gente para ele. De repente, o Tite também não parece ser esse treinador que costuma fazer essa dobradinha. Então, ele vai guardar os dois ali, é aquilo que a gente falou aqui, dependendo do jogo. Eu acho que o Alexandre também vai ser titular. Sim. Mas aí, no decorrer do jogo, e dependendo do jogo, ele puxa o Alexandre, bota o Ayrton Lucas, vamos atacar. Ainda mais sendo o Michael aberto pela ponta ou o Cebolinha, os jogadores que têm muita virtude ofensiva, você tendo um lateral que fique mais para dar essa proteção para a zaga, né? Ontem o Léo jogou de lateral esquerdo, né? E bem também, né? Hã? E bem. Não teve problema nenhum. Uma meia-lua, acabou o jogo mortinho. Acabou o jogo, tá com cãibra. Porque jogar de lateral e de volante é duro, cara. Volante e lateral são posições no futebol que exigem muito do jogador. Essa coisa. O Léo, que jogou de volante, falou assim, nossa, como corre volante. Eu prefiro jogar na zaga, porque Léo Ortiz. Nossa, o volante corre muito, porque tem que chegar na frente, apoiar, voltar. Bernardo, que estava falando com a gente aqui, que o diga, né? Bernardão também, as pernas dessa altura aqui, ó. Ele desfilava, ele não corria o campo inteiro. Agora, o Flamengo mantém o mesmo. Eu acho que o Flamengo, mantém o nível com essas contratações
E acho até que quando todos estiverem à disposição, não sei se todos estarão, né, porque o Cebolinha vai demorar para se recuperar, mas eles, com os jogadores que estão no departamento médico, exceção feita ao Vinha e ao Cebolinha, que vão levar um pouco mais de tempo, quando o Pedro jogar, o Gabigol estiver pronto para jogar, aí a gente vai ter o Flamengo ainda mais estrelado. O Flamengo é um time da América do Sul, não tenho dúvida de afirmar isso. É o time que tem mais estrelas da América do Sul. Porque eu não sei se foi o Mauro que falou essa coisa do reconhecimento internacional. Assim, você vai jogar fora com o Flamengo, os caras olham e falam, caramba, eu vou jogar contra o Alexandre, que nem antes era o Felipe Luiz, e aí é Pedro, e aí é De La Cruz, são jogadores muito conhecidos. Ascaeta, né? E etc. Lá, como diz na Argentina, jogadores de hierarquia, né? Gol, né? Olha lá. Olha lá. Veja os números. Presença no time, 42%. E aí entra aquela coisa de um calendário que vai ser cheio, de espaço pra jogar todo mundo tem, né, Pascoal? Bastante. Vai ter jogo pra todo mundo. Eu tava falando pro Ciro assim, na Argentina eles dizem que é um jogador de hierarquia. O Alexandre. O que é jogador de hierarquia? Jogador que tem passado, que sabe se comportar, que sabe sabe como o time joga e ele sabe determinar as ações dele e dos companheiros dentro de campo. É importante ter jogador assim. É muito importante. O Flamengo tem uma série de jogadores que são jogadores que definem jogos. Sim. E o Flamengo tem outra série de jogadores que, além de definir jogo, eles salvam o time do Flamengo, pela condição dentro de campo, pela qualidade técnica, por eles estarem prontos sempre para jogar pelo time do Flamengo. Claro que o Arrascaeta faz falta, o Flamengo não tem um substituto para o Arrascaeta, mas é muito difícil encontrar, muito difícil. É raro um jogador como o Arrascaeta. O Corinthians encontrou esse menino, esse Garro aí, que é um baita jogador, né? Mas é difícil encontrar. Tem que dar uma olhada olhar bem, para saber como é que faz. E eles aprendem também lá na Europa, né, esse sentido, esse sentimento de pertencer a uma instituição e a um projeto macro. Você vê o exemplo claro disso aí, o Davi Luiz. O Davi Luiz chegou, não foi bem, ficou muito tempo no banco. Qualquer outro jogador com a história dele, com aquilo que ele representa, a grana que ele já ganhou, inclusive, ele ia falar, pô, eles não me querem aqui, vou embora, vou procurar um outro lugar. Davi Luiz ficou lá quietinho, sempre trabalhando, sempre aportando a sua experiência. Aí voltou, o Tite recuperou o Davi Luiz, está de novo. É um jogador útil ao elenco. Então isso é que é legal quando o cara vai para fora. E o Alexandre, ele aprendeu muito lá, ele ficou muito tempo lá fora. Sim. Então o cara sabe o que é rodízio. O cara sabe que hoje você não vai jogar, mas tá tudo bem. Não é porque você não vai jogar porque você é pior do que o outro. Não, hoje você não vai jogar porque no meu sistema técnico, tático, hoje vai ser esse. E o jogador cresce muito. Rafinha voltou muito bem de fora. Diego Ribas, quando voltou muito bem de fora. Felipe Luiz, um dos melhores laterais do Atlético de Madrid, quando voltou muito bem. Esses que estão aí, que voltaram da Europa, olha o Michael, mesmo não tendo ido para a Europa, olha a qualidade de jogador que volta. Com alegria, com a vida arrumada. E agora ele só tem que pensar em jogar, se cuidar e jogar. E hoje eles têm muitas condições de se cuidar, inclusive de forma individual. Eles têm aquelas câmeras dentro da casa, preparador físico que mora na casa do lado. Cara, Vamos fazer o seguinte. Esse também, se for contratado, esse é danado. Vamos entrar. A gente tem uma ficha técnica com uma espécie de currículo do Alcaraz, que não é o tenista, mas se for contratado... o Carlos Alcaraz. Se for contratado, já sou fã, vai ser a maior contratação, a mais cara contratação do Flamengo. Quem é Carlos Alcaraz? Argentino que reforça o Flamengo. Tá para assinar, né? Esse não... O Alexandre foi anunciado, o Alcaraz está muito próximo. Idade, 21 anos. Posição, agora não falo. Meio-campista, clubes. Como profissional, o Racing. O Southampton, né, ele pertence ao Southampton, foi emprestado para a Juve, fez 12 jogos, nenhum gol, uma assistência. É um cara muito novo que foi para a Europa, isso acontece, o cara não me emplacar de cara, tem a questão da adaptação, mas o Flamengo valoriza o investimento até porque, pela pouca idade, é um cara que tem até potencial de revenda no futuro. Pascoal, você estava pegando a palavra, o que você fala sobre o Alcaraz? Eu acho... Ele não ele não executa a função do Arrascaeta, ele é mais um meia atacante do que um meia armador. Tá. Né? Mas ele também faz essa função, ele vai voltar para ajudar, ele vai colaborar no meio campo, até porque é muito novo e ele sabe fazer isso. Agora, é dinheiro, né, gente? 122 milhões de reais é dinheiro. O Flamengo tem capacidade financeira, tem cofre para isso. É um jogador que, se você aportar todo esse dinheiro, com 21 anos, seja um jogador para você fazer mercado futuro,
para aportar novamente, recuperar esse dinheiro investido, ou conquistar a tríplice coroa. Ninguém investe 122 milhões para não ganhar nada. Ninguém investe um dinheiro desse tamanho para passar em branco como o Flamengo passou no ano passado. Sim. O 122 milhões é para você ter um jogador que você fala assim, bom, a gente tem um jogador que vai definir jogo para a gente. A gente vai ter jogador que vai não só definir o jogo, mas vai criar uma instabilidade no adversário e vai criar estabilidade para o meu time dentro de campo. Então, um investimento desse tamanho, com esse aporte financeiro, o Flamengo está tentando... Eu sei que é ano eleitoral do Flamengo, eu sei que precisa dar uma satisfação para o torcedor, Sim. Isso precisa ser feito, mas a gente tem que lembrar que o Flamengo está na briga por grande coisa nessa temporada. Claro. Não dá, o Flamengo não pode passar 2 temporadas sem conquistas expressivas. Estou falando de campeonato carioca, de campeonato paulista, de campeonato baiano, de campeonato pernambucano. Eu estou falando de Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu estou falando disso, de coisas importantes. E com esses jogadores que o Flamengo tem, a gente aponta o Flamengo como um possível... É possível ganhar a tríplice coroa com esses jogadores? Com o Alcaraz vai ficar um pouco mais simplificado. Porque ele é muito bom jogador. É um jogador longilíneo, não é um jogador pequeno, é um jogador grande, um jogador que facilita o jogo para os companheiros. E jogar do lado de jogador bom só melhora o seu jogo. O Silas que eu digo, que ele melhorava o jogo de muita gente, porque ele jogava demais. Então, careca. Careca. É Miller. É isso aí. Então, nossa, vocês não sabem, assim, a gente fala assim, o Careca. Vocês não sabem o que esse cara jogava. Vocês não têm ideia do que o Careca jogava. Eu atrás do gol, eu sei o que ele jogou. E o Miller? O Miller também. Eu sei o que eles jogaram. É um negócio de outro planeta. Esses caras são estratosféricos. Não dá pra gente falar... Não dá para comparar hoje com ninguém. Não tem termo comparativo. Agora, o Alcaraz é um jogador que vai ser utilíssimo para o Flamengo. Utilíssimo. Tanto nessa função, quando não tiver o Arrascaeta, que uma vez por ano o Arrascaeta se machuca, invariavelmente, né? E ele se machucou de novo. Ele é demais. Agora fica ruim assim. Quem que vai jogar? De La Cruz, Arrascaeta ou Alcaraz? Escolhe aí, Tite. É isso aí que eu estou pensando aqui. Falando a contratação mais cara e tal, fiquei pensando, vai entrar no lugar de quem? Vai pôr alguém no banco ali? Não sei. Aí é prestação de serviço, né, mano? Quem... Custo-benefício. Quem tiver laranja mais madura para vender, eu quero que o Silinho falava pra gente. Prestação de serviço. Pelo que o pessoal tava falando aqui, o jeito dele jogar e tal é estilo Almada, então. Estilo Almada. Mais meia atacante, o Almada né? tá jogando um pouco mais aberto pelo lado do campo, mas... entrando em diagonal. Ele é mais por dentro, Mauro. E se tiver uma bolinha esticada para ele vai lá resolver também. E custou mais ou menos, eu acho que o Almada custou isso também, 100 e tarará, né? Foi a mais cara do futebol brasileiro. O Almada é até dezembro, né? Só até dezembro. Almada esse não. Esse é para ficar 122, 60 milhões de 20 milhões de euros. Dá parabéns para os setores de scouting dos clubes e captação, esse pessoal que fica olhando. Tem um menino no Fortaleza que chama Kevin. Acho que ele é venezuelano. Tem 17 ou 18 anos. Foi pra cima aí no jogo. Entrou, ele e o Moisés, eles mudaram o jogo contra o Rosário Central. Aí tem 2 no Botafogo. Você lembra do Bastos? Angolano. Jogando Alexander Barbosa. Você lembra dele? O Serna, que tá no Fluminense, o ponto esquerda. O Serna lembra que o ano passado jogou muito bem. Mas a gente, mas o público em geral... Arias. Até chegar o Arias, aí o Fluminense ficou sem ele aí. Quando entra Thiago Silva e volta o John Arias, o Fluminense começa de novo. Então, assim, eu acho que... O Palmeiras chegou a ter Vinha e Piquerez. Próprio Almada. Então, eu acho que essa parte que a gente fala pouco... A gente, nesse momento, tem que aplaudir, porque realmente são jogadores... O Arrascaeta, até se transformar nesse Arrascaeta melhor, número 10, ele era um dos melhores depois do Zico, no Flamengo, quando ele chegou, não era... E do Cruzeiro... E a seleção uruguaia nem bola dava para ele, hein? Começou a dar bola pro Arrascaeta agora. Fala, Mauro. Não, o Arias ficou 1 ano na reserva do Fluminense. Ainda tem essa história de adaptação. De repente, passou a ser um jogador com a importância que foi. Dúvida, chegou, não jogava, entrava... Tava escanteado assim e tal. E aí, de repente, 1 ano depois, o cara cresce. Então, às vezes, o jogador chega... É natural essa história de adaptação, esperar, entender, se sentir à vontade para mostrar tudo. É que a gente está acostumado e está querendo que o cara chegue e já resolva. Alguns demoram mais. Outros
como o Michael a gente viu, chega, já faz gol, já resolve, enfim, mas mais uma. E eu acho que o Flamengo ainda está atrás de um outro atacante, não sei se vai ficar satisfeito só com o Alcaraz. E nessa transação aí ele vai colocar o Vitor Hugo na parada, né? O Vitor Hugo vai e vai ser emprestado para um time, acho que da Turquia, por uma temporada. Que é do mesmo grupo financeiro, né? Uhum. De onde está vindo o Alcaraz. Vamos fazer o seguinte, tem muito assunto aí, né? Se pintar novidade do Alcaraz, tanto no tênis, porque você acompanha o melhor tênis do mundo, na ESPN e no Disney Plus, quanto no Flamengo, a gente volta a falar ainda no UFC, porque a nossa equipe está apurando, se ainda hoje... Nação Rubro-Negra, vou contar uma coisa para vocês. O Flamengo tá virando uma seleção ainda mais qualificada, com a chegada de Carlos Alcaraz, Michael, Alexandro, Gonzalo Plata e ainda corre mais um jogador por fora que a diretoria rubro-negra está tentando contratar na surdina. Eu vou falar uma coisa para vocês, esse time fica um time assim, imbatível. Essa que é a verdade, o Alexandro já vai dar uma evoluída, a gente viu depois que o Felipe Luiz se aposentou, aquele lado esquerdo ali teve um altos e baixos com o Ayrton Lucas, mas nunca foi, né, um lado regular do Flamengo. Sempre teve altos e baixos. E com a chegada do Alexandre, que para mim é um baita jogador, é um baita lateral esquerdo, ele chega para qualificar ainda mais aquele setor ali na esquerda. Ele pode jogar como lateral esquerdo e como terceiro zagueiro, um baita jogador. Baita jogador. Por aquele lado ali já tá resolvido. Agora o Flamengo contratando esse meia atacante, que é o Carlos Alcaraz, que faz gols, dá assistência, e ainda mais contratando um ponta direita, que é o Gonzalo Plata, vocês podem ter certeza disso, que o Flamengo irá ganhar títulos ainda nessa temporada. Já ganhamos no início do ano e vamos ganhar também no final. Essa que é a verdade. Agora o Tite não vai ter como reclamar mais, nação. Não tem como. Olha o time do Flamengo, olha a seleção que está se formando, ainda mais quando retornar o Pedro, a Arrascaeta, a Gabigol, sabe, o Bruno Henrique ficar 100% em forma, né, De La Cruz, são muitos jogadores bons. Então assim, cabe o Tite agora extrair o melhor de cada jogador, essa que é a verdade. E a tendência é que o Alcaraz possa chegar no Brasil ainda nessa semana, o jogador chegará no Ninho do Urubu para fazer exames e aí sim sacramentar, né, essa negociação. Então assim, o Flamengo tá super ligado no mercado. O Flamengo teve que ir no mercado forçado, porque a diretoria do Flamengo não queria, e agora o Flamengo vai atrás de reforços de 4 a 5 contratações, e lembrando que a janela só fecha no dia 2 de setembro, então ainda tem alguns dias para o Flamengo ir rondando a Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel, para trazer os jogadores qualificados, essa que é a verdade. Então é isso, galera, eu tô indo nessa, fiquem com Deus!